Oi, gente, eu sou a Cat e você está na segunda aula do Projeto Corpo em Foco. Esse projeto é feito para te fazer emagrecer, feito para você ter autonomia e conhecimento suficiente para conseguir perder aqueles quilos tão almejados. Por isso, fica nessa aula até o fim, que eu vou te contar quais são os maiores segredos para acelerar o seu metabolismo. O metabolismo é essencial no processo de emagrecimento, porque tendo um metabolismo funcionando certinho, você vai perder peso muito mais rápido. Fica até o fim e bora para a aula! Hoje o nosso assunto vai ser sobre metabolismo e taxa de atividade. Metabolismo é algo muito importante no processo de emagrecimento, porque é a velocidade que a gente vai estar queimando os nossos estoques de gordura, certo? Nossos estoques de energia, que vai ser tirado da gordurinha por causa da dieta que vocês estão fazendo agora, né? Uma dieta com déficit calórico. A nossa taxa metabólica basal, ela é a quantidade de energia necessária para manter as nossas funções do organismo, como a pressão arterial, os batimentos cardíacos, a respiração e também a manutenção da temperatura corporal, nosso cérebro, etc. Então, isso aqui, a TBM, a taxa metabólica basal, ela é a quantidade de energia medida em calorias que é necessária para a função do corpo. E já ela é medida em calorias, certo? Nos macronutrientes, que a gente consegue essas calorias, carboidrato, proteína e as gorduras. Caso a alimentação não forneça, né, o corpo ele busca dos estoques de gordura. A taxa metabólica é a velocidade com que o organismo está utilizando os estoques de energia. É uma coisa que a gente vai focar bastante hoje. O nosso gasto energético total é a junção da nossa taxa metabólica basal mais o nosso nível de atividade física. E assim a gente sabe quanto de calorias nós precisamos consumir diariamente para manter o nosso peso. Foi a nossa primeira aula. Então, quem não viu a nossa aula anterior, o vídeo ainda está disponível aqui no YouTube. Vocês podem estar dando uma olhadinha lá para aprender um pouco mais, calcular uma dieta de déficit calórico para emagrecimento. Então, a gente sabe, né, que é necessário consumir menos calorias do que está calculado no nosso gasto energético total para poder emagrecer. E para se ganhar peso é totalmente ao contrário, é só a gente consumir mais. Metabolismo. Um organismo que tem um metabolismo lento não gasta tanta energia, quer dizer, não gasta tantas calorias. E o que não é gasto acaba virando estoque de gordura, quer dizer, você vai acabar engordando, né? Sendo assim, quem tem um metabolismo lento tem mais facilidade de ganhar peso e demora mais para emagrecer. Bom, a gente vê que o metabolismo é algo necessário, a gente tem um metabolismo alto para poder queimar os nossos estoques de gordura com mais eficiência e rapidez. E bora para a aula que hoje tem muito conteúdo, tá? Hoje vai ser mostrado mais a tela do computador mesmo. Aqui a gente vai ter os sintomas de um metabolismo lento. Bom, como que eu sei que eu tô com metabolismo lento? Como a maioria das doenças, o nosso corpo, ele mostra sinais de que algo não está certo. Então, a OMS ela fala que a definição de saúde não é só a ausência de doença, é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, se você não está se sentindo bem, é lógico que nem sempre a gente vai estar 100%, porque somos seres humanos, né? A gente nem sempre está 100%, mas precisamos sim nos sentir bem. E se não estamos nos sentindo bem, tem alguma coisa errada. Então, se vocês tiverem esses sintomas, provavelmente vocês estão com metabolismo lento. Esses sintomas são, então, a dificuldade para perder peso, já é um sintoma de um metabolismo lento, né? O ganho de peso, mesmo com alimentação reduzida, a gente vai ver um pouco mais aprofundado mais para frente. O acúmulo de gordura em novas áreas, a formação de celulite em novas áreas, os calcanhares rachados e a queda de cabelo, sonolência, fadiga, sensação de inchaço e também, sabe aquele estufamento? Uma digestão lenta pode ser também um sintoma do metabolismo lento. Se você tem algum desses sintomas, então fica comigo nessa aula que a gente vai aprender como melhorar, tá bom? E para você conseguir emagrecer com mais eficiência. O que deixa o metabolismo lento, Cat? Bom, existem muitos hábitos que deixam o nosso metabolismo desacelerado. O nosso corpo ele é regido por leis. Se a gente acaba indo contra, né, cometendo uma infração, por exemplo, o trânsito ele é regido por leis. Se não tivesse, ia ser uma bagunça, ia ter muito acidente. Nosso corpo é a mesma coisa. Ele tem leis que regem o nosso corpo e a gente precisa seguir essas leis. Se a gente sai dessas leis, acaba trazendo malefícios para o nosso organismo. Então a gente vai ver o que deixa o nosso metabolismo lento, quais são esses hábitos, quais são essas coisas. Bom, primeiro, sono desregulado. A privação de sono acumulada pode afetar a sua taxa metabólica basal.
E além disso, a insônia crônica pode causar uma desregulação de certos hormônios, como o cortisol. O cortisol, ele é muito importante. Ele é o hormônio do estresse que regula o metabolismo. E o que acontece se a gente tem um sono desregulado? Um sono desregulado também acaba afetando a insulina, que atua no armazenamento de gordura. E a leptina também, que é outro hormônio que está envolvido no controle do apetite e na sensação de saciedade. Você vai acabar comendo mais se você não dorme bem e também vai acabar com o metabolismo lento. Isso, associado à diminuição das atividades físicas, leva ao aumento de peso e também à redução do metabolismo. Outro fator também que pode incentivar para um metabolismo lento. A taxa metabólica ela pode ser afetada por alguns medicamentos, como antidepressivos, medicamentos para diabetes, esteroides, agentes antitireoidianos, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, e também terapias hormonais. Então, o que eu aconselho você fazer? Conversa com o seu médico, né, o médico que passa a prescrição desses medicamentos para você, caso você suspeitar que o seu medicamento está causando algum aumento de peso, certo? Então, o seu médico pode prescrever um medicamento diferente ou alterar também a sua dosagem para te ajudar, tá? No processo de emagrecimento. Outro fator, doenças crônicas. Certas condições médicas como obesidade, hipotiroidismo, diabetes ou síndrome de Cushing pode retardar o metabolismo. Essa síndrome de Cushing é uma alteração também do cortisol, que a gente viu aqui em cima, né, que trazem vários malefícios, né, alteração do cortisol. O hipotireoidismo ou a tireoide hipoativa. Esses hormônios, eles desempenham uma função muito importante na regulação do nosso metabolismo e também na produção geral de energia. Quando a glândula tireoide não está produzindo hormônio suficiente, todos os processos corporais, incluindo o nosso metabolismo, fica mais lento. E como resultado, os indivíduos afetados por essa condição podem apresentar ganho de peso, entre outros sintomas. Então, também, depois eu vou deixar escrito aqui os outros sintomas para vocês. Porque é necessário, então, fazer exames periódicos para saber se está tudo certo com a sua saúde, né? Um check-up geral também, pelo menos, assim, uma vez ao ano. Ou se você não estiver sentindo bem também, é bom passar no médico e ver se está tudo reguladinho para você conseguir emagrecer com eficiência e ter um bom metabolismo, tá certo? A dieta também pode ser um fator que esteja desacelerando o seu metabolismo. Como que isso pode acontecer? Geralmente as pessoas que comem mais alimentos ricos em açúcar, gordura saturada, elas tendem a ter um metabolismo mais lento, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, além de ser rico em calorias, né? Também tem muitos aditivos químicos que atuam desacelerando o seu metabolismo e atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Então, essas pessoas, elas têm com uma dieta rica em alimentos em baixo valor nutricional e também, né, calorias vazias. O que são as calorias vazias? O termo vazio significa que esse alimento ele contém pouco ou nenhuma vitamina ou mineral essencial apesar de que muitas vezes seu índice calórico é muito alto, esses alimentos, eles não têm muito valor nutricional, não tem o que é essencial. Eles são ricos em gordura e açúcar. Esses alimentos são os fast foods, produtos industrializados, né, ultraprocessados, como eu falei, refrigerantes, energéticos, sucos artificiais, bolachas, biscoitos, salgadinhos, bebidas alcoólicas também, doces e chocolates, e aquelas refeições prontas congeladas e as carnes embutidas. Depois eu vou fazer um vídeo focando só nesses alimentos com calorias vazias. Esses alimentos que atrapalham o processo de emagrecimento e também acaba gerando para você um metabolismo lento, tá? Diferente do alimento com caloria negativa, que são coisas diferentes, esses são alimentos com calorias vazias. Outra coisa também que pode contribuir para desacelerar o seu metabolismo é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente sabe que para emagrecer precisa de um déficit calórico, só que não pode ser uma dieta extremamente restrita de calorias. Porque se você baixar o nível de calorias, por exemplo, abaixo da sua taxa metabólica, abaixo do que o teu organismo ele precisa, quanto mais restrita for a dieta, mais lento fica o seu metabolismo, tá? Eu não quero causar uma confusão na mente de vocês. É necessário sim, para emagrecer, uma dieta consumindo menos calorias do que se gasta, mas não pode ser tão poucas calorias assim. Por isso é necessário tomar cuidado quando for fazer. Depois eu vou ensinar também a respeito da dieta intermitente, né? E por enquanto eu não aconselho fazer o low carb, só usar mais alimentos, fontes, né, de carboidrato, aqueles que tem fibra, como a batata doce, o arroz integral, tá certo? E tudo com muito equilíbrio, porque quando você sai do equilíbrio acaba trazendo malefícios.
diversas pesquisas comprovam que dietas de baixa caloria, quer dizer, uma dieta muito restritiva, ela acaba diminuindo também a porcentagem de queima de gordura do seu metabolismo. Quer dizer, ela desacelera o seu metabolismo e também desfavorece com a perda de massa muscular. Bom, outro fator que também desacelera o seu metabolismo é o estresse. O estresse emocional faz com que os níveis do hormônio cortisol aumentem, certo? E quando o corpo libera uma quantidade excessiva de cortisol, estimula também o armazenamento de gordura abdominal e também deixa o seu metabolismo lento. Uma coisa que pode beneficiar é uma rotina de exercício regular, porque libera o hormônio da endorfina, que causa a sensação de bem-estar, né, após a prática desses exercícios físicos. Então, é muito importante o controle do nosso emocional também, tá? Para não levar a compulsão alimentar. Não descontar os sentimentos na comida, buscar fazer exercícios, porque isso gera uma sensação de bem-estar, ok? Aí, continuando nessa mesma linha de raciocínio, a inatividade física. A falta de exercício físico pode causar ganho de gordura e retardar também o nosso metabolismo. Isso acontece porque o exercício ele aumenta a nossa frequência cardíaca, bombeia sangue através dos nossos músculos, que estão queimando calorias, fazendo o metabolismo ficar mais rápido. Então, a gente acaba perdendo esses benefícios, né? De deixar o nosso metabolismo mais rápido e também de gastar as calorias que devia por causa da inatividade física. Então, a falta de exercício físico é algo também, né, que contribui para um metabolismo desacelerado. A gente tem um corpo para ter ele em movimento. E por isso é ideal a prática de exercícios regulares, aeróbico, musculação, HIIT. A musculação é muito boa também. A gente vai falar mais pra frente, um pouquinho mais. Beber pouca água. Você sabia que você deixar de tomar água, você está afetando o seu processo de emagrecimento? Pois é. Beber água, ela contribui para o bom funcionamento do organismo, mas não só isso. Porque quando você deixa de se hidratar, você acaba reduzindo a capacidade metabólica de queima de gordura, sabe? O seu organismo ele trabalha mais lentamente. E como que a gente pode acelerar, como que a gente pode mudar, como que a gente pode construir novos hábitos para deixar o nosso metabolismo melhor, ter uma melhor queima de gordura? A gente vai falar sobre isso agora. Um dos pilares para isso é a atividade física, a prática de atividade física e aeróbica de alta intensidade. Bom, a prática de atividade em si ela já é proveitosa para a nossa saúde, mas também contribui para o emagrecimento por causa do gasto calórico que ela gera e também acelera o nosso metabolismo. Corrida de alta intensidade e caminhada com ritmo cardíaco acelerado, elas podem até ser intercaladas, sabe? Isso ajuda muito. E favorece também a queima de gordura e acelera o nosso metabolismo. Para vocês que não têm o hábito de fazer atividades físicas, eu recomendo começar com uma caminhada leve de até 30 minutos e aumentando progressivamente até dar 1 hora, tá certo? O seu corpo vai se acostumando com a atividade e vai criando mais resistência. E aí você um dia vai se sentir um pouco mais apto, vai ver que consegue fazer até uma corridinha. E você pode intercalar a corrida com a caminhada para poder acelerar o seu gasto calórico. Como calcular o gasto energético da caminhada para poder juntar com o déficit calórico? Algo para vocês, uma coisa que eu quero passar para vocês é que 1 kg de gordura tem cerca de 7.000 calorias. Então, cada vez que a gente alcança essas 7.000 calorias de déficit calórico, a gente perde 1 kg. E perder até 1 kg por semana é algo saudável. Sim, e é possível também com uma dieta equilibrada de déficit calórico e com atividades, né? Com atividade física, como caminhada, corrida, musculação, HIIT. Aqui eu vou ensinar para vocês o cálculo para saber quantas calorias vocês estão gastando, né, nas atividades, né? Uma caminhada, uma caminhada de 1 hora, uma caminhada de 30 minutos, a corrida também de 30 minutos. Eu vou mostrar agora para vocês o cálculo. E isso vocês vão juntar com déficit calórico, tá certo? Quer dizer, você está fazendo, por exemplo, um déficit de 500 e você gastou aqui cerca de 300 calorias, né, numa caminhadinha. Então, você está com um déficit de 800. Então, até quantos dias você poderia levar para atingir essas 7.000 calorias para perder 1 kg, a menos para perder 1 kg, certo? É algo eficiente que dá certo, mas precisa muito do esforço de cada um. E depois eu vou fazer uma aula especializada nisso, quando houver a estagnação, quando parar de perder peso, eu também vou trazer na próxima aula para vocês o que a gente pode fazer para continuar perdendo peso, tá bom? Para não estagnar. A caminhada em ritmo normal, o cálculo que a gente vai fazer de 30 minutos é isso aqui. Isso aqui é a quilometragem por hora, média, assim, de uma caminhada em ritmo moderado, assim, um ritmo que acelere um pouco
a sua frequência cardíaca. Então a gente faz aqui a quilometragem por hora, vezes o seu peso, vezes 1,5 dividido por 2, e essa é a quantidade de calorias gasta por dia nessa atividade, a caminhada, né, de 30 minutos. Uma caminhada em ritmo normal de 1 hora, então a gente vai fazer isso aqui, 5, que é a quilometragem por hora, vezes o seu peso, vezes 1,5, que vai dar as suas calorias gastas. E aqui a corrida, né, essa aqui é uma média que eu coloquei, e você vai saber também quantas calorias gastas para juntar com o seu déficit calórico, tá bom? Para você ir rumo a perder aquele 1 quilinho e depois mais 1 quilinho e mais 1 quilinho. Bom, a prática de musculação, ela também é extremamente importante porque ela aumenta a nossa massa muscular. E quanto mais massa muscular, mais calorias a gente gasta em repouso, tá certo? É por isso que o homem, por exemplo, ele gasta mais calorias do que uma mulher. Porque geralmente homens têm mais massa muscular. Por isso é importante você comer também, fazer a sua musculação. Tem também vídeos na internet, dá pra você fazer em casa, dá pra você ir até uma academia perto da sua casa. E, gente, lembrem sempre também de comer alimentos ricos em proteínas, tá? O ovo, a carne, o franguinho, tem também o grão de bico, tem muitas leguminosas que são fontes de proteína para poder recuperar, para recuperação muscular, para ganhar massa, então gastar mais calorias. E lembrando que uma atividade em ritmo mais acelerado, um HIIT, a musculação, todas essas atividades elas contribuem para aumentar o seu metabolismo e também gastar calorias e perder peso. A água também é muito importante, é outro pilar. A água, ela, além de ajudar no bom funcionamento do nosso organismo, ajuda a emagrecer, porque ela é termogênica. Ela é super importante para o metabolismo e também ela é importante para muitas outras regulações funcionais do seu corpo. Ela acelera o seu metabolismo, faz com que seu corpo queime mais calorias em determinado período de tempo. Uma ótima opção, então, para turbinar o emagrecimento, por incrível que pareça, é usar a água, tá certo? Mas isso só acontece, só acelera o metabolismo com alguém que é hidratado. Quem não bebe água vai acontecer o oposto, como a gente viu. Não beber água deixa o metabolismo lento e acaba atrapalhando o processo de emagrecimento. E também ajuda com facilidade a estocar gordura. Você vai ter mais dificuldade de emagrecer se não beber água suficiente. Bom, eu coloquei isso aqui até grifadinho, porque, gente, na internet eu vejo, às vezes no Instagram, algumas fotinhas, algumas coisas assim, falando, bebe tantos copos de água por dia. Ou então, sei lá, algumas pessoas que acreditam que todo mundo tem que tomar 2 litros. 2 litros de água é legal tomar. Mas, na verdade, não existe um número exato para todo mundo. Afinal, cada pessoa é diferente. Então, como a gente pode saber quanto de água a gente deve tomar? E quais são os horários também? Bom, para fazer o cálculo é só você colocar o seu peso. Por exemplo, coloque aqui o seu peso 70 vezes 0,35 ml. E aí você vai ter o seu resultado, que é a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Faz o seu cálculo aí. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa seu like. Está acompanhando até aqui. Também se inscreve no canal, que eu vou estar postando mais dicas sobre saúde e sobre emagrecimento. Bom, continuando, a dica prática também é beber 600 ml de água em temperatura ambiente em jejum. Ela vai aumentar em até 30% o seu metabolismo em algumas horas. O horário para se beber água sempre antes, 30 minutos antes das refeições ou 2 horas depois, senão acaba atrapalhando o processo de digestão. E isso a gente não quer. Outro pilar para também acelerar o nosso metabolismo para queima de gordura. Uma boa noite de sono é fundamental, nosso corpo precisa de descanso. Dormir é fundamental para o bom funcionamento do organismo e do metabolismo. Sabia que 2 noites mal dormidas já são capazes de alterar o metabolismo? Com isso, há um salto na produção de grelina, o hormônio que causa fome, e a inibição da leptina, que controla o apetite e da sensação de saciedade. Foi o que eu falei lá. Então, por isso é muito importante dormir, porque só 2 noites mal dormidas pode gerar um resultado que a pessoa come até 20% mais do que se tivesse dormido bem, por causa desses hormônios aqui, tá certo? E outra coisa, na hora que a gente está dormindo, ocorre o pico de secreção do GH. O hormônio, esse hormônio tem como característica dele produzir músculo e também queimar gordura. E dormindo poucas horas, você acaba produzindo menos GH. E outro hormônio importante é a melatonina também, que ela tem o poder de regular o nosso ciclo do sono. Ela tem várias outras coisas importantes relacionadas à regulação do nosso peso. A falta da melatonina diminui o nosso metabolismo, aumenta a nossa resistência insulínica, que isso é muito ruim, e também aumenta o nosso apetite.
Por isso, quem tem dificuldade, não dorme direito, não dorme o suficiente, gente, precisa mudar. O sono é importante para tudo. Não tem como ter um corpo bonito, não tem como ter um corpo saudável se não tiver uma boa noite de sono. Tá certo? E o processo de emagrecimento vai ser mais difícil também, se você não dormir bem. Então é importante, mais uma vez eu vou frisar. E para quem tem dificuldade para dormir, eu vou deixar algumas dicas práticas para vocês. Ó, tomar banho morno antes de deitar, deixa seu quarto fresquinho e arejado, sabe? Temperatura ideal, se você puder, 22 graus, 23 graus. Relaxe bem cerca de 1 hora antes de ir para sua cama. Diminui as luzes, evite o uso do celular para a liberação do hormônio necessário para o sono, a melatonina, tá bom? Porque precisa do escuro para liberar esse hormônio. Evite leituras intensas antes de dormir também. Evite bebidas estimulantes como café, chá mate, chá preto, guaraná em pó, refrigerante e chocolate, principalmente quando vai chegando no final da tarde. Coma alimentos leves à noite, principalmente quando vai chegando a hora de dormir. E a última refeição deve ser feita várias horas antes de dormir, pelo menos 3 horas, tá bom? Se tiver com fome, toma um chazinho de hortelã, de camomila, erva doce e pode adoçar um pouquinho com mel. E lembre sempre de praticar exercícios físicos, que vai ajudar também no seu sono. Chás para o metabolismo. Eu vou deixar aqui 2 opções de chás para vocês fazerem, caso vocês queiram. Esse aqui é um chá para desinchar e também acelerar o metabolismo. 500 ml de água, você pode pegar ali 3 colheres de sopa de hibisco, 1 centímetro de gengibre, você ferve tudo, pode coar. E para melhorar o gosto, se você quiser, pode espremer um limão e tomar o dia todo. Vai de golinho e vai tomando. Outra opção é chá de canela também, que pode potencializar o seu emagrecimento, ele é termogênico, assim como o gengibre. O hibisco ele também auxilia no processo de emagrecimento, tá? Então, e também para desinchar. E a água também vai ajudar a desinchar, então você vai ter um abdômen ali mais baixinho. 1 xícara de água, 1 lasca de pau de canela ou meia colher de chá de canela em pó. Você espera a água ferver, coloca a canela, deixa ferver por mais 2 minutos, apague o fogo e deixe em repouso. Então, mais 2 minutinhos. Depois você pode coar, pode adicionar gotas de limão se você quiser. E se desejar adoçar, utiliza o adoçante stevia. Pode tomar 2 a 3 xícaras por dia. E caso prefira, também pode usar a canela, que é um termogênico, vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, no consumo de frutas, de iogurte. Eu gosto de comer também a canela junto com o abacaxi, fica bem gostoso. Com banana também fica muito bom, fazer um mingauzinho de aveia com banana, canela, fica uma delícia. Só que grávida e lactante não deve utilizar canela, e também quem tem problemas hepáticos. Em resumo, como acelerar o nosso metabolismo, a gente viu que são hábitos que devem ser mudados na nossa vida. A gente viu que para aumentar o metabolismo é uma série de coisas, né? Uma junção de uma série de coisas, como sono adequado, prática de atividade física, ingestão correta de água, a gente precisa de uma dieta equilibrada, precisa priorizar também a ingestão de frutas, vegetais, cereais, integrais, leguminosas, proteínas e outros meios naturais possíveis para auxiliar, como a gente viu ali, o nosso chazinho. Isso aqui são hábitos que precisam melhorar para acelerar o metabolismo. É um caminho a ser percorrido, novos hábitos a serem adquiridos, e eu vou falar com sinceridade. Não é fácil e vai depender dos seus esforços e do que você vai decidir fazer a partir de hoje com esse conhecimento que você adquiriu agora, conhecimento que você vem adquirindo até aqui. E aí, a minha pergunta para você vai colocar em prática? Porque isso aqui vai definir se você vai ter sucesso no emagrecimento ou não. Por isso, faz total diferença não apenas saber o que é certo, mas é necessário praticar para que a gente possa obter benefícios. E eu vou trazer um verso que eu li hoje de manhã na minha meditação e eu achei que ia combinar bastante com essa aula, né? Que a gente precisa não só ter o conhecimento, é necessário colocar em prática na nossa vida para que haja mudança. E Jesus, ele falou uma coisa que se encaixa perfeitamente com isso. Está lá em Mateus, capítulo 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque foi construída sobre a rocha. Então, o que Jesus, ele fala que é prudente? É alguém não só ouvir os ensinamentos dele, né? Quando a gente fala ensinamentos, é a Bíblia, né? O que a gente deve fazer, então, com o conhecimento adquirido? Jesus, ele fala que, olha, vocês têm que praticar para vocês serem um homem prudente e pode vir o vendaval que for, que sua casa não vai cair. Quer dizer, e agora eu vou trazer para nossa aula, a gente só vai ter resultado se não ficar só
no conhecimento, não só saber os ensinamentos, não, mas colocar em prática na nossa vida é o que vai fazer diferença, tá certo? E pode ser difícil, mas nada é impossível, por isso eu vou deixar outro versinho que eu gosto muito para vocês, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Bom, vocês podem contar com a minha ajuda, mas acima de tudo vocês podem contar com a ajuda de Deus. Quando faltar força, quando tiver vontade de desistir, de parar, pede para o Senhor e Ele escuta as orações e Ele vai te ajudar, porque é o desejo dele recuperar a sua saúde e te ajudar a emagrecer, tá certo? Porque Ele é um Pai de amor, Ele te ama e eu tenho certeza que Ele vai atender a sua oração. Mas para isso, também coopere fazendo a sua parte, colocando o que a gente está aprendendo em prática, tá certo? Que Jesus te abençoe e até a próxima aula. Um beijo. Fica com Deus.